Então hoje a gente vai começar a nossa prática sentados. Na posição que vocês se sentirem melhor, pode ser sentado com as pernas cruzadas ou numa cadeira ou sobre uma almofadinha para deixar a coluna mais confortável. Você pode enrolar uma toalha, colocar embaixo aqui do quadril, bem embaixo dos ossinhos do quadril. Também ajuda bastante a ficar com a coluna reta por mais tempo. Pode também dobrar as pernas dessa forma ou pôr um pé sobre a outra perna, enfim, como você se sentir melhor. Apenas para que a gente possa iniciar a nossa introspecção. Vamos juntar um pouco as mãos aqui à frente do peito. Essa é uma postura muito tradicional do yoga. Com os olhos fechados, a gente vai prestar atenção na respiração com o objetivo de trazermos a nossa atenção para a prática do yoga, deixando de lado os acontecimentos externos um pouco. Então respira e percebe o movimento do corpo. Enquanto você respira, não só a expansão do peito, mas também, por exemplo, o movimento que você sente nas regiões do corpo que tocam o chão. Quando você inspira e quando você expira. Faça algumas respirações profundas, observando a movimentação do corpo durante a respiração. Pode relaxar as mãos, apoiando as mãos aqui em cima dos joelhos, palmas para baixo. A gente vai inspirar, elevando o nosso queixo e tombando a cabeça para trás. E vai expirar, aproximando o queixo do peito e alongando a cervical. Então inspira lá atrás. E expira aqui embaixo. Procura fazer o movimento lentamente para que a musculatura da sua coluna cervical possa compreender a ordem que a gente está dando para ela de elasticidade. Primeiro alongando e depois contraindo. E a gente também já aproveita para dar uma aquecida na articulação aqui, na parte alta do corpo, do pescoço. Inspira olhando para a direita. Expira olhando para a esquerda. Inspira. E expira. Vai inspirar, girando os ombros para trás e aí deixa a sua respiração fluir naturalmente. Faça movimentos bem exagerados com o ombro, aproximando as escápulas lá atrás quando o ombro vai para trás, afastando o ombro das orelhas para baixo, fechando o peito aqui na frente e depois subindo os ombros até a orelha. Continua. Bem grande e bem exagerado para aquecer bastante a articulação aqui dos ombros e também para começar um aquecimento da musculatura das costas, do abdômen, para depois a gente fazer aqui as nossas posturas. E agora para frente, mesma coisa, fecha o peito aqui na frente, afasta o ombro das orelhas, escápulas aproximadas lá atrás e continua. Eleva o ombro bem alto, aproximando da orelha.
E continua aquecendo um pouco a articulação dos ombros. Movimento bem amplo. Estica os braços à frente do corpo, as mãos para cima e para baixo. Observa a sua mão. Dê atenção para os detalhes do seu corpo. Toda a região do corpo perceptível pelos seus olhos, procura dar bastante atenção. E, sempre que esquecer da respiração, presta atenção na respiração também, sem forçar. Girando as duas mãos para a direita. Para a esquerda. Une as palmas das mãos, entrelaça todos os dedos e gira o punho. Vai movimentar o braço todo, para um lado e para o outro. Os dois braços ainda estendidos à frente, braço direito sobre o braço esquerdo, cruzando dessa forma. Depois, a gente flexiona os dois braços e aí a gente vai fazer vou fazer de lado aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem. A gente vai torcer um braço sobre o outro e tentar tocar as palmas das mãos. Então, eu pus o meu braço direito sobre o esquerdo, depois eu dei um giro aqui, ó, com o meu braço. Conseguem perceber? Os meus dois braços, eles fizeram uma torção. Se isso para você é muito difícil, você pode ficar assim, com os dois dorsos das mãos próximos. E aí, nessa postura, a gente vai afastar os ombros do nosso corpo e abaixar a cabeça. Dessa forma, a gente alonga intensamente a musculatura das costas, também preparando para as posturas. Retorna devagarzinho e vamos fazer para o outro lado. O outro braço por cima e eu torço os meus braços. Ou deixo só o dorso das mãos. Vou afastar o cotovelo e abaixar a cabeça. Retorno. Solta o braço, as duas pernas estendidas à frente. Pés para cima e para frente. Somente isso, aquecendo a articulação do tornozelo. Olha para o seu pé, dando atenção para ele. Talvez até encontrando pedacinhos que você nunca tinha reparado. Girando os dois pés para a direita. Girando os dois pés para a esquerda. Vai unir os dois pés nessa posição de borboleta. Se fazer isso te deixa com a coluna torta, afasta os pés do corpo. Sua coluna precisa ficar o mais ereta possível, então vai balançar os joelhos. Se puder, traz os pés para perto do corpo. Não permita que a sua coluna fique curvada. Afasta os pés do corpo. E pode pôr uma toalhinha enrolada embaixo do bumbum, embaixo dos isquios, os ossinhos daqui do bumbum. Balança um pouquinho, aquecendo a articulação do quadril. Os braços estendidos à frente, entrelaça os dedos, mantém as pernas nessa posição. Os joelhos caídos lateralmente, os pés unidos. Traz o umbigo um pouquinho para dentro para fortalecer a região abdominal, sem forçar.
Mantenha a respiração fluindo. Vai inspirar e vai expirar, trazendo o tronco à frente, mas sem curvar a cabeça para baixo. Então, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira e assim continua. Eu não vou dizer, ordenar, inspira e expira, porque eu quero que você respire na sua velocidade. Então, inspira, retornando, e expira lá na frente. E mantenha o umbigo firme. Procura manter a coluna bem ereta. Tudo bem se você afastar os pés do seu corpo para conseguir deixar a coluna mais confortável. Inspira, expira e lembra de manter o seu abdômen firme. Mais um pouquinho. Desfaz o exercício, descansa os braços um pouquinho, as pernas flexionadas à frente do corpo. Deixa as mãos apoiadas atrás do corpo para que você dê um descanso para a sua coluna. Como se tivesse mesmo apoiado. Apoie um pouco nos braços a coluna, as pernas estão flexionadas e vamos deixar os dois joelhos tombarem de um lado para o outro. Para terminar o aquecimento do quadril e movimentar um pouco o joelho também. De um ladinho para o outro. Dessa posição, então, a gente vai ficar aqui de 4 apoios. Como que a gente faz esse 4 apoios de um jeito seguro? As nossas mãos alinhadas aos nossos ombros. Observa, olha para o seu corpo. Os dedos das mãos bem afastados e a mão bem colada no tapetinho. O joelho numa linha reta com o meu quadril. Olha para o seu quadril, olha para o seu joelho e coloque-os numa linha reta. Um joelho e o outro afastados na mesma distância do quadril. E o seu pé numa linha reta com o seu joelho. Pronto. Observando esses alinhamentos, você monta a sua postura com segurança. A gente inspira olhando para cima e afundando a coluna para baixo, fazendo um arco para baixo. E expira, aproximando o queixo do peito e fazendo um arco com a coluna para cima. E continua. Inspirando, eu olho para cima, expirando, queixo no peito. Esse movimento ele é excelente para diminuir qualquer tipo de dor na coluna. Tanto lombar, torácica, cervical. Aquece e relaxa toda a musculatura paravertebral. Observa o silêncio, observa o seu corpo e continua no exercício. Inspira e expira. Sincroniza com a sua respiração. Parando o exercício um pouco, alinhando o corpo na posição, observa se você continua bem alinhadinho. A gente vai movimentar um pouco o nosso quadril da seguinte maneira, fazendo giros com o quadril. Eu venho aqui para frente e depois eu vou lá para trás. Só que o movimento não é para frente e para trás somente, ele também é de girar. O meu quadril vai para a esquerda, o meu quadril vai para a direita. E com isso eu solto um pouco mais o meu quadril, aliviando muitas dores no corpo. E
facilitando para que depois eu possa permanecer mais tempo em meditação. E agora para o outro lado. Movimentos bem amplos para soltura do quadril. Mais um pouquinho. Ok. Nessa posição ainda, né, de 4 apoios, a gente vai apoiar os dedos dos pés no chão, elevando os calcanhares. Ainda estamos de 4 apoios. Mantendo os joelhos flexionados, eu vou elevar o meu quadril. Mas, ó, eu elevei o meu quadril e eu não estiquei as minhas pernas. Elas estão um pouquinho flexionadas ainda. O que eu quero? Eu quero elevar o quadril lá para o teto e afundar o meu peito na direção do chão. E os braços ficam ao lado das orelhas. E eu mantenho as minhas pernas semiflexionadas, porque o meu foco está na coluna, que se alonga. E depois, se eu me sentir confortável, eu posso esticar as minhas pernas. Depois que eu já alinhei a minha coluna, que é o meu objetivo principal. Permanece um pouquinho. Força com as mãos contra o tapetinho, o quadril lá para cima. Volta com o joelho no tapetinho. Postura de 4 apoios. Inspira, olha lá para cima. Expira aqui, arco para cima. Volta para o exercício anterior. Soltando toda a coluna. Olhando para cima e para baixo. Quanto mais lento for o seu movimento, maior vai ser a assimilação do seu músculo. Então não tenha pressa. Faça um movimento devagar, no seu tempo. Não precisa fazer perfeitinho, mas é necessário que faça com segurança. Novamente os dedos dos pés no tapetinho, novamente o meu quadril vai lá para cima. E novamente eu empurro o tapetinho com as minhas mãos. E se eu puder, eu estico as pernas também. E permaneço um pouco. Dessa posição, respira fundo, eu vou dar um passo largo com a minha perna direita para frente. E vou tocar o meu joelho esquerdo no chão e elevar minha coluna. Dessa posição, eu vou trazer todo o meu períneo para baixo. Mas, para que eu faça esse movimento com segurança, o meu joelho não pode passar da linha do meu pé. Preferencialmente, não pode passar do meu tornozelo. Então, eu afasto um pouco mais, eu levo o meu pé um pouco mais para frente, para que eu possa flexionar o meu joelho, trazer o meu períneo para baixo, alongando a minha musculatura aqui do ilho-psoas, essa musculatura da coxa também, sem forçar o meu joelho. E aqui eu olho para frente, deixo os meus braços soltos e permito esse alongamento. Meu períneo vai para baixo, permanece. Deixa o corpo trabalhar por si só. Procura manter o abdômen firme. E agora as minhas mãos voltam a tocar o chão. E eu levo meu pé direito lá para trás, minha perna direita lá para trás novamente. E novamente eu vou elevar o meu quadril.
e tracionar bem a minha coluna. Posso manter os joelhos flexionados, lembra disso, só não muito, porque eu preciso elevar o meu quadril. Eu estou soltando a minha coluna, estou soltando a musculatura da minha coluna e fortalecendo também. Passo esquerdo grande, com a perna esquerda, né? Joelho direito no chão, afunda, região pélvica. Permanece um pouquinho. Lembra do joelho que não passa do calcanhar. A coluna o mais reta possível, a coluna se acomoda. Procura encontrar comodidade no asana para que você possa permanecer um pouco. Vai respirando e soltando o corpo. Então, novamente eu apoio as minhas mãos no chão, trago meu pé esquerdo para trás e vou debruçar o meu tronco à frente. Posso fechar as minhas duas mãos para apoiar minha testa, ou eu posso apoiar minha testa direto no tapetinho, como eu achar melhor. E os meus braços podem ficar ao longo do corpo ou para frente. Permanece um pouquinho, descansa. Então, dessa posição, eu desenrolo o meu corpo, meu tronco devagar. Se eu puder ficar dessa forma ajoelhada, eu fico. Se eu não puder, eu posso elevar o meu quadril. Dessa posição, eu apoio as minhas mãos no chão, coloco os dedos dos meus pés no chão e eu vou tirar os meus joelhos do chão. Se ficar assim para mim for muito doloroso por causa dos dedos dos pés, eu mantenho os joelhos no chão e o quadril elevado. Mas se eu puder, eu vou permanecer nessa postura, que é uma postura tanto para fortalecimento dos dedos dos pés, musculatura dos pés, quanto uma postura de equilíbrio. Então eu permaneço e eu posso ir além, afastando os meus joelhos e tocando os meus calcanhares. E mantenho as mãos apoiadas nos meus joelhos. Permaneço um pouquinho. Mas se assim for muito puxado, eu deixo os meus joelhos próximos. E se assim também for muito puxado, eu apoio os joelhos no chão. E fortaleço só os dedos dos pés. Mas se eu puder, eu faço minha postura de equilíbrio completa. E permaneço um pouco. E também posso elevar os meus braços. Permaneço. Retorno. Como que eu retorno daqui? Vocês estão aqui, vão apoiar as mãos no chão, esticar um pouquinho a perna, não tudo. A mão direita vai segurar no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito, aliás, no cotovelo. Mão direita no cotovelo esquerdo, mão esquerda no cotovelo direito. E as pernas que estão um pouco flexionadas, eu vou soltar o meu tronco à frente, deixando o peso da minha cabeça promover uma tração da minha cervical. E agora, se eu puder, eu estico as pernas. E eu não vou querer tocar com as mãos no chão. Eu vou deixar os meus braços assim, pendurados. E a minha cabeça solta também, alto da cabeça na direção do chão.
E eu posso deixar o meu joelho um pouco flexionado se eu quiser. E permaneço por algumas respirações. A partir daqui, eu volto a flexionar um pouco os joelhos, caso eles estivessem estendidos, e vou desenrolar minha coluna até ficar em pé. Estando em pé, de lado aqui de comprido para o meu tapetinho, meu pé direito vai ficar à frente do meu pé esquerdo, tocando o calcanhar na ponta do dedão. Como se eu estivesse dando um passo à frente, mas com os dois pés coladinhos. E olhando para frente, eu vou me esforçar para perceber se o peso do meu corpo está distribuído igualmente entre os dois pés. E também se o meu pé inteiro sustenta o meu corpo, sem balançar para a direita e para a esquerda. Eu vou encontrar um equilíbrio e vou abrir meus braços na altura dos meus ombros. Olhar para frente, fechar os olhos, levar a atenção para o pé e distribuir o meu peso até encontrar estabilidade. Permaneça buscando essa estabilidade por alguns segundos e traz o umbigo para dentro. Faça realmente um movimento de trazer o umbigo para dentro durante o exercício. Encontrando estabilidade. Com os olhos fechados ou abertos, eu vou dar um passo à frente. Agora é o pé direito à frente do esquerdo, coladinhos os dois pés. E eu vou distribuir o meu peso atrás da minha estabilidade novamente. Une os dois pés um ao lado do outro. Deixa os braços caírem lateralmente, palmas das mãos para frente, fecha os olhos. Vai inspirar, imaginando que o ar se concentra no pé, e expirar, imaginando que o ar sai do pé e caminha em direção à terra. Então, inspira no pé. Expira na terra. Continue. Lembra de soltar o ombro. E o abdômen continua contraído. Solta o ombro. Inspira no pé e expira na terra por alguns segundos. Tenta inspirar bem fundo no pé e expirar relaxada na terra. Expiração relaxada, inspiração grande. Na próxima expiração, vai sentar no chão.
com as pernas cruzadas, como nós estávamos no começo da nossa prática. E a gente vai deixar os braços relaxados lateralmente. E a gente vai inspirar. Agora relaxa o abdômen. Inspira. Solta o ar. Quando os pulmões estiverem vazios, vai aproximar o queixo do peito. Quando precisar inspirar, eleva a cabeça e inspira. Enche bem o pulmão de ar e quando os pulmões estiverem vazios, vai trazer o queixo para o peito. Praticando uma compressão da região da tireoide e ao mesmo tempo relaxando a cervical. Então inspira grande, quando os pulmões estiverem vazios, queixo no peito. A próxima vez que o queixo for se aproximar do peito, ao mesmo tempo, traz a ponta da língua para o palato mole, que é a parte do céu da boca mais molinha, um pouco mais para trás da parte durinha, que fica bem perto do dente. Perto do dente é mais durinho. Se você for deslizando a sua língua mais para trás, você vai encontrar uma parte mais molinha. Então você vai inspirar com a língua relaxada, soltar o ar. Quando os pulmões estiverem vazios, a língua vai lá para o palato mole, para esse céu da boca mais molinho, e o queixo vem para o peito. E aí, quando você precisa inspirar, relaxa a língua e relaxa o pescoço. E continua mais um pouquinho. Solta o ar. E aproxima o queixo do peito. Com a língua no palato mole. Esse exercício com a língua ajuda a relaxar a articulação temporomandibular. Solta o ar, ponta da língua no palato mole. Mais um pouco, alguns segundos do exercício, respira no seu ritmo, no seu tempo. Na próxima expiração, devagar, vai deitar de costas, seja no tapetinho, na cama ou no edredom onde você estiver. E as pernas permanecem flexionadas. Vai elevar a perna direita. A esquerda está flexionada. Eu olho lá no teto e eu relaxo bem no meu ombro e deixo a palma das minhas mãos para baixo e os braços ao longo do corpo. E a respiração flui naturalmente e eu vou abaixando a minha perna bem devagarzinho em despedida. Quando a minha perna direita estiver quase tocando o chão, sem tocar no chão, eu vou elevar novamente. Seguro um pouco aqui em cima e desço. Quando a minha perna estiver quase tocando o chão, eu seguro um pouco e depois eu subo. Quando a minha perna estiver praticamente perpendicular ao solo, eu seguro um pouco e depois eu desço.
continua no seu ritmo. Se a perna não subir muito, não tem problema. O quanto a sua perna puder subir, não importa o quanto. Seja o quanto for, segura um pouquinho e depois desce. Flexiona a perna, apoia o pé no chão. Faz a mesma coisa com a perna esquerda agora. Vai elevar no seu limite. O importante é que você consiga se manter confortável. E vai descer e subir a perna. Sem tocá-la no chão. Agora com a perna esquerda. Flexiona a perna, apoiando o pé no chão. As minhas mãos embaixo da minha cabeça. Uma mão sobre a outra, fazem um travesseirinho aqui para mim. E eu aproximo os meus cotovelos um do outro, aproximando os meus braços das minhas orelhas. As minhas mãos estão embaixo da minha cabeça e os meus cotovelos se aproximaram, tocando a lateral da minha cabeça. E eu vou trazer o queixo para perto do peito com a força dos meus braços e puxar o meu abdômen para dentro e segurar um pouquinho nessa posição. E aí eu vou tentar trazer um pouco mais a minha cabeça na direção dos meus joelhos com a força do abdômen. Só um pouquinho. E aí eu seguro na posição, buscando fortalecer a musculatura abdominal. E trazendo esse queixo para perto do peito também. Segura um pouco, deixa o corpo esquentar. Retorno devagar e afasto os meus cotovelos. Relaxo o abdômen. Observa seu corpo. E de novo, aproxima aqui os cotovelos, aproxima o primeiro queixo do peito e aí, com a força do abdômen, eu elevo um pouco mais aqui, aproximo um pouco mais o meu cotovelo do joelho e sustento a postura com a força abdominal. Permaneço uns segundinhos. Puxa esse umbigo lá para dentro e retorno. Os braços ao longo do corpo. Se você sentir incômodo no pescoço, olha para a direita e para a esquerda devagarzinho. Dessa posição, eu cruzo a minha perna esquerda sobre a direita, abro os braços na altura dos ombros e deixo as duas pernas tombarem para a direita. E aí eu vou olhar para a esquerda, realizando uma torção da minha coluna. E permaneço alguns segundos. Retorno devagarzinho. Descruzo e vou agora cruzar para o outro lado. Minha perna direita cruza a perna esquerda. Deixo as duas pernas tombarem para a esquerda e olho para a direita. E fico com o corpo largado, realizando essa torção da coluna. Fecho os olhos um pouquinho. Retorno devagarzinho.
Vou esticar as minhas pernas lá na frente, deixar as pernas afastadas um pouco, bem relaxadas. Os braços podem permanecer abertos na altura dos ombros, como estão, ou mais ao longo do corpo, como você se sentir mais confortável. Palmas das mãos para cima, o meu rosto voltado para cima e eu fecho os meus olhos. E observo o meu corpo nessa posição deitada. Conforme eu respiro, eu vou observar como que as partes do meu corpo que tocam o chão reagem à minha respiração. Tanto os pés quanto a panturrilha, a coxa, o glúteo, os braços, as escápulas aqui atrás dos ombros, a coluna, a parte da coluna que toca o chão, a parte da cabeça que toca o chão. O que acontece com essas partes quando eu inspiro? E o que acontece com elas quando eu expiro? Eu vou prestar atenção nisso por alguns segundos. Se a mente tentar escapar, traz ela de volta. Aos poucos, sem fazer movimento brusco, devagar, vai virar de lado e depois sentar com as pernas cruzadas, mas devagar, sem fazer nenhum movimento brusco. Sentados como a gente estava no início da aula, as mãos unidas à frente do peito, como a gente fez no começo, com os olhos fechados. Observa como você está agora, compara com como você estava lá no comecinho, quando a gente iniciou a prática. Agradeço pela presença de vocês aqui na live, convido para participar na semana que vem. Por favor, tirem dúvidas, deem sugestões e a gente encerra a nossa prática com o tradicional cumprimento Namastê, Namastê, significando uma saudação recíproca de boas novas, de coisas boas que eu vejo em vocês e vocês veem em mim e em todos nós. Então é isso, Namastê. Participem aqui das aulas, sejam muito bem-vindos, fico muito feliz de ter a presença de vocês aqui hoje e a gente segue aqui com as nossas práticas e tirem dúvidas. Gratidão também, Roberta, e muito obrigada. Até a semana que vem, então, gente. Até já já. Namastê.